Tem umas gambiarras que ele foi colocado, né? Aula de felicidade, aula de como... Essa eu quero fazer. Como eu falei, como o Bukele falou, né? Se o Estado quiser... Ele ganha. Ele ganha isso e ganha rápido, e fácil. Ganha rápido e fácil. O lance é o pós. Porque assim, a ideia pra mim em geral, assim, a gente tem que ter um tipo de guerra contra isso, pra fazer uma retomada territorial, que curiosamente é uma retomada territorial sobre as áreas em que os brasileiros mais pobres moram. Que é estabelecer um novo pacto de relação entre o Brasil e essas pessoas. A gente tem que libertar essas pessoas. Então tem que ser tratado como uma guerra de libertação. Sim. Vamos libertar, nós vamos prender e matar essas lideranças. E aí acho que a gente tem que ir para uma segunda etapa, que é como recuperar uma... E aí, Léo, eu não sei responder, a gente tá com um monte de gente pesquisando. Eu te pergunto, como pegar uma massa de pessoas cuja produtividade é mínima, é quase nula. É aquela... Você viu aquele vídeo ontem da mulher pegando Bolsa Família? Ah, eu vi assim, não ouvi o áudio, mas vi de relance. Puta, cara, aquilo é muito... Ela comemorando que ela tá recebendo um Bolsa Família ou algo similar há 25 anos, que antes tinha Bolsa Escola, validado. Ela tava comemorando que é 25... Ela tá comemorando já um quarto de século, né? Que ela é dependente. Que ela é dependente, está dançando. E que ela viu... Cara, olha, vê a dança, vê... Vai! Clica na tela! Clica na tela! Clica na tela! É a felicidade que ela vai pegar um dinheiro. Vai, salta o bolsa, Bolsa Família, Bolsa Família. Bolsa Família. Bolsa Família. Obrigada, linda! Bolsa Família! 25 anos pra receber Bolsa Família. Nossa, me dá depressão. Isso é horrível, cara. Isso é horrível. Isso você dá. Quando você vai pagar uma DARF, uma DARF, você olha aquilo e você fala, cara, eu pago pra isso? Porque eu acho que você não paga isso. A gente também paga pra elite do funcionalismo, paga pra um monte de aposentadoria irregular. Eu sei que eu não quero mais cair também no lance de eu ter que falar que eu pago pra elite do funcionalismo pra justificar que no fundo, sei lá, as pessoas também... Não, cara... a pessoa humilde também tem a sua parcela ao adotar. Todo mundo é responsável. A gente tem que parar com uma leniência que existe no Brasil, do tipo, não, o cara humilde, essa moça não é vítima de nada. Ela inclusive é uma influenciadora, essa aí, né? Ela é gigante. Ou seja, ela nem precisa desse dinheiro. Não, então. ela não precisa desse dinheiro, ainda assim ela coleta a Bolsa Família. Mas como ela também deve receber esse dinheiro e não é declarado, lógico, de certa forma, então ela acaba recebendo. Aliás, isso tá acontecendo muito, tá? Eu conheço muita gente, porque eu sou da indústria, muita gente que tá trabalhando sem registro, justamente, sem CLT, justamente para receber benefícios do governo. Isso tá acontecendo absurdamente. Agora, por exemplo, como que você vai resolver isso aí? Né? Essa guerra precisa acontecer, ela tem que acontecer, tá? Só que não vai adiantar se a gente não tiver uma nova Constituição. Sim, não, né? Da onde eu tiro isso? Lê a Bíblia, tá? Paulo, acho que se não me engano, é o apóstolo Paulo que fala sobre isso, se puder achar isso aí e colocar, ele fala sobre o cara que comete crime, o cara que assalta, o cara que rouba. O cara que rouba, né? Você precisa matar ele, o cara que rouba. Mas ele tem que trabalhar e pagar para aqueles que não têm. Ele tem que pagar pelo roubo que ele fez. Tá? O apóstolo Paulo fala isso. Então, enquanto eu não puder pegar bandido e obrigar ele a trabalhar, pra ele pagar pelo mal que ele fez, se ele ficar preso, pagar pela estadia e pagar pela comida, porque é o seguinte, se eu bato num carro, eu tenho que pagar pelo carro que eu bati. Agora o cara rouba o carro e bate no meu carro em fuga, ele não tem que pagar. Você entendeu? Exato. Isso é o absurdo do absurdo. O Brasil é um país de tantas incoerências, né? Você pega, sei lá, você fala, pô, eu sou o cara totalmente a favor do porte, da posse e porte de arma. Inclusive o porte ostensivo, não velado. Porque o cara que quer fazer mal, ele vai velar o porte. Ostensivo, e ele tem uma ideologia ligada a ele, o oroanismo, que justifica a existência das armas na mão dele e que ele possa ostentá-la. Não, mas esse sim, mas eu tô falando, o cara que vai tomar café com a arma... Na cintura, é que eu tô falando que o inimigo tem. O inimigo já tem. O inimigo já tem arma. Aí você fala, pô, mas aí você quer dar uma arma pra uma pessoa de 25 anos, um jovem de 25 anos, porque hoje você precisa ter pelo menos 25 anos pra tentar a posse, né? Porque você provavelmente não vai conseguir. Tá, então é um absurdo um garoto de 25 anos ele ter uma arma. Só que aí você tem uma guerra, você tem um conflito, eu boto uma arma na mão do garoto de 16 anos que tá servindo no exército e ele vai pra guerra. Então isso é normal. O exército pode pôr, você acha, mas lá ele tá sendo treinado. Você que pensa, né? Então você tem uma guerra, você tem um conflito, todo país faz isso. Você bota a arma na mão de um moleque de 18 anos e ele vai pra guerra.
E ele vai pra guerra, e ele vai, inclusive, pra morrer, né? Inclusive, quando você tem infantaria, esse nome infantaria vem disso, de infante. Verdade. Né? Os jovens que vão pra lá, né? E aí o cara que já tá mais velho, já tem a casa dele, já tem a família e tal. Eu vi um porte que foi negado, que é uma coisa, assim, espetacular, uma moça me contou. Ela separou do marido, grávida do 3º filho, e ela pediu, ela morava numa região rural e perigosa, ela sozinha, com 2 filhos e grávida, ela pediu, precisa de uma arma. Fala, com 2 filhos e grávida. O Estado negou essa mulher o direito, não é que negou a arma, o Estado negou o direito dessa mulher se defender. Porque uma mulher ela já tem menos condições de se defender. Ela grávida ainda. Sim. Né? Então a gente vive num Estado absurdamente opressor. Né? Então, como eu falei, essa guerra tem que acontecer. Sim. Ela tem que acontecer. Só que se a gente não mudar a legislação... Não, é lógico. Tem que mudar muito. Sim, não. É pegar essa e queimar. Essa Constituição, eu não consigo saber o que a gente salva dessa merda. Não, absolutamente nada. Né? Você tem que queimar e escrever uma outra do zero. Né? Fala, mas como que a gente vai fazer isso? Não sei o quê. Pô, os Estados Unidos não fez uma Constituição ótima há séculos atrás, que salva os Estados Unidos hoje não virou uma desgraça, que estão tentando destruir a América por dentro, porque a Constituição salva a América. A Constituição salva os Estados Unidos há séculos. Então, o pessoal não entende o peso que uma Constituição tem. E por isso que é importante uma nova Constituição. Eu tô nessa. E assim, qual foi o... A gente vai olhando, por exemplo, os pactos de todas as constituições. Teve Constituição oriunda de golpe, a Constituição... A de 34, a de... A República Velha foi montada em cima de um golpe. E eu com 88. 88 foi a coisa mais asquerosa de todas, porque ela foi um pacto do Centrão, entre o Centrão da Arena, da antiga Arena, que tinha mudado de nome e tal, com o do MDB, falou assim, vamos repartir essa merda toda. E aí criaram uma Constituição, que é a Constituição de grandes acordões, em que todo mundo poderia mamar dentro da Constituição brasileira. Então, a nossa Constituição ela é gigantesca, ele é um reservatório de mamação, vamos dar aqui. E vitimista por natureza, porque como ela sai de um regime militar, ela é uma Constituição construída em cima de um trauma. Sim. E o trauma impediu a gente até agora de ter leis penais funcionais. Sim, então você trata todo mundo como um perseguido político. Para a Constituição, todo mundo... Não tem um assassino, não tem um violentador sexual. Todo mundo é uma vítima política. É assim que é tratada a Constituição. Então, por isso que eu falo, ela tem que ser queimada. Não é que a gente tem que mudar a Constituição. Ela tem que ser queimada e a gente fazer uma nova. Porque senão não tem, eu posso fazer o que for legal. Eu vou lá e tomo de volta todos os morros do tráfico. Mato todo, porque não é prender, é matar mesmo. Né? Chegar lá, elimina lá os traficantes perigosos, assassinos, gente lá que tem dezenas de assassinatos e violências sexuais nas costas, tá? E o cara tá lá. Então você chega, mata, libera todo aquele povo. Agora tá lá aquele povo pobre, sem ensino fundamental. O que vai acontecer com ele? Logisticamente apartado do mundo real. Sim. Olha assim, a gente tá falando, Léo, se a gente for falar, vamos liberar essas áreas, a gente for falar das periferias das regiões metropolitanas das grandes capitais brasileiras, região metropolitana de BH, porra, Rio de Janeiro, em grande pedação, São Paulo, não vamos negar São Paulo, Fortaleza, Salvador e tal, cara, a gente tá da dezena de milhão. Sim. Como a gente reinsere essas pessoas? Não é uma pergunta fácil de responder. Quem vai financiar isso? Por isso que os próprios bandidos, os presos, os que sobrarem presos, eles têm que trabalhar, porque eles têm que fazer parte do financiamento disso. Do processo, de uma coisa de um pacto nacional de... Isso. Quem vai... Não porque é a gente no Brasil, primeiro, o cara que rouba, até onde eu sei, desde que se registra isso, nunca houve um ano no Brasil que se resolveu mais do que 5% dos crimes de roubo. Nunca a gente passou de 5%. Quer dizer que o cara que comete um assalto, ele tem 95% de chance de não acontecer nada. Qualquer cassino que você for, você iria se jogar sempre, né? Se você tivesse 95% de chance de ganhar, né? E o cara, se ele tiver o azar, se ele for o cara, se a lei de Murphy imperar e ele tiver o azar de ser preso, ele sai na audiência de custódia. Então não faz sentido você não roubar, a não ser que você tenha a grandeza moral pra não fazer isso. Né? Não é porque eu tenho medo de ser preso que eu não assalto. Se não existisse polícia, eu não assaltaria do mesmo jeito. Porque é imoral fazer isso aí. Né? Então você tem a gente sustentando a criminalidade. Você tem um incentivo maligno no Brasil que vale a pena ser bandido. E o cidadão de bem está sustentando isso. A gente precisa inverter. O bandido tem que sustentar essa revolução. Então, como que eu vou financiar um bom ensino, uma qualidade de vida para essas pessoas que eu vou libertar do crime? O criminoso vai financiar também. Ele vai ter que ser parte.
Eu concordo. E até porque tem que ter um desenho de uma determinada pactuação para a solução desse problema brasileiro. Porque tem uma parada assim, se a gente não resolve esse problema dessas milhões de pessoas que vivem na pobreza extrema, ou se não pobreza extrema, na armadilha da baixa renda, Sim. que é aquela mulher lá, né? Ela mora numa região metropolitana, ela não mora no chão, na rua, ela não tá passando fome. Não, Pelo contrário, não. a foto, ela tá, né, alimentada. A gente precisa pensar Eu achei assim... gordofóbico isso da sua parte. Poxa, cara, eu queria defender. Mas você entende, ela tá... Né, ela não tá numa... Ninguém ali tá... O Brasil não é assim, as pessoas estão passando fome. Não. Esse tempo Esse passou. problema passou faz tempo. Então, nós temos essa... Não que não exista, tá, Jean, tal. Sim. Então, como nós vamos transformar uma massa de pessoas profundamente improdutivas em produtivas? O que eu ouço falar as pessoas que já passaram de 20 e poucos anos, meio que não vai ter muito o que fazer. Elas vão ter que ser franjas de uma determinada economia que se desenvolve. Sim. E elas vão lá e vão pegar Sim. trabalhos de menor complexidade Sim. e serviços. Porque é o desastre educacional brasileiro. Sim. Mas quando você salvar a juventude, essas pessoas vão ser beneficiadas também. A revolução é pegar a galera mais nova. Sim. E tem que fazer um corte, mas é um corte muito profundo no tipo de educação que elas têm. Porque elas já estão vindo de famílias muito atrapalhadas. Sim. Então a família dessas crianças mais humildes é uma família detonada. Os pais sequer sabem cobrar a escola de um ensino bom. Os pais não não entende a ele não tem um estrutura da escola, referencial. Ele não entende a função social da Sim. escola. Para a maior parte dos pais, a escola é um depósito onde a pessoa recebe merenda. Sim. Então é um lugar que a criança... Tanto que a reclamação dos pais sobre escolas no Brasil é sobre merenda. Se tem Até porque muita escola é isso aí. O cara não tá aprendendo nada. Um Se ele ficar no YouTube, ele vai aprender mais. O Paulo Cruz fala isso direto. A escola é um depósito em que a criança fica fazendo qualquer coisa e dão merenda pra ele. Aí o pai, ele tá comendo e ele não tá na rua. É isso. Então, e os pais não têm referencial. Saber avaliar o que é uma bola de matemática, o que é uma bola de aula de português. Claro, sim, sem dúvida. O pai é analfabeto funcional. Então, vai ter que ter um corte. E esse corte necessariamente, e esse é um problema, esse corte necessariamente ele vai ter que definir o que é uma boa educação, o que é uma boa educação pro século XXI, e o que nós queremos daquelas pessoas. E entender que se a gente conseguir alfabetizar e deixar as pontas para ter um curso técnico, a gente já vai dar um salto civilizacional monumental. É um salto civilizacional. Absurdo. E que não é, porém, o que esses educadores ficam lá, não, eu quero pegar e formar um humanismo. Vai. O cara ele tem que aprender agora. Tá? Aí a gente vai tem aquela música que é muito bonita, Another Brick in the Wall, que ele é uma crítica ao sistema de educação inglês. Sim. Porque o sistema de educação inglês super padronizado e criava todo mundo um tijolinho na parede. Porque se os tijolos forem desiguais, você vai ter dificuldade de fazer uma boa parede. Né? Então a Inglaterra ela cresceu, ela é o que é também por causa disso. De você criar essa padronização, essa sistematização. Só que quando você cria uma sociedade elevada, como foi a sociedade inglesa, você quer mais. Você quer mais. Daí nasce Another Brick in the Wall, tá? Sim. Só que nós não estamos nesse estágio. Nós temos que fazer hoje o tijolinho na parede. Então o cara ele tem que ter matemática, português, ele tem que ter física, ele tem que ter geografia, ele tem que ter o básico, que a gente sabe que funciona. Mas se sociologia é importante, né, psicologia, tudo é importante, filho. Só que eu tenho um cara que ele não sabe fazer uma regra de 3 hoje. O cara não sabe. Vai na rua, vai em qualquer escola pública, tá? E pergunta, sei lá, quanto que é 15%, pra não ficar muito difícil, tá? Pergunta quanto é 15% de 100, tá? Que aí já a resposta já tá na pergunta. Quanto que é 15% de 100? Você vai ver, a maioria não sabe responder. Então como que eu vou ensinar sociologia? Que é algo extremamente complexo. E agora tem um novo ensino médio em que esse cara que não sabe nada, ele vai formar currículos. Então vai vir o garoto pobre, que não teve um ensino horroroso. Não, agora eu quero um ensino multidisciplinar, eu quero misturar física e geografia. Ele não vai ter essa reflexão. A reflexão dele é tigrinho, é isso. E aí com esse bando de educador chapado de não, veja só, porque nós vamos construir uma educação em que há uma abertura para que o estudante possa mesclar a interdisciplinariedade. Você já viu a quantidade de matérias que tem hoje na escola? É bizarro. Meu sobrinho me mostra, eu falo, gente, como é que você aguenta? Não. E não existem professores para aquelas matérias. Claro que não. É tudo gambiarra. Sim. O Paulo Cruz contou assim, tem umas gambiarras que ele foi colocado, aula de felicidade, aula de como... essa eu quero fazer. Como é que se ensina a ser feliz? Tem felicidade. Eu quero aprender essa. Tem uma, tipo assim, mundo moderno. Sim. Mundo moderno. Tem aulas de mundo moderno. O que é mundo moderno? É como você quiser, mundo moderno.